Bom, então voltando, né? Como eu falei, a gente vai falar agora do que, falando da lesão celular, né? A gente vai falar do que é reversível e irreversível. Vamos só voltar aqui de novo, tá? Lesão celular. Ela pode ter dois caminhos, certo? Reversível ou irreversível. Vamos entender um pouquinho primeiro sobre quem? Sobre a reversível, tá ok? Então, reversível. O que a gente tem para falar da reversível? Bom, inicialmente, na reversível vai acontecer o que a gente chama de tumefaction, tá ok? Tumefaction. E o que vai ser essa tumefaction? Ou também conhecida, né, aí como degeneração hidrópica ou degeneração vacular, tá? O que acontece? Quando eu tenho então uma diminuição de ATP naquela célula, eu tive uma diminuição de síntese proteica e muitas bombas, como por exemplo a sódio-potássio ATPase, por falta de ATP, ela vai parar de funcionar, certo? Só que aí o sódio segue entrando e junto com o sódio sempre vem quem? Vem água, certo? Então sódio-potássio ATPase falha, entra sódio e junto quem? Água. Certo? E aí, o que vai acontecer então? Essa água entrando, essa célula vai ficar o quê? Tumeficada, ou seja, ela vai agrandar o seu tamanho, ela vai aumentar o seu tamanho. Lembra que diferente isso aqui não é muito igual a uma hipertrofia não, tá ok? Hipertrofia, eu vou ter o crescimento de tudo, de organelas, da própria célula, tá ok? Isso aqui não. Isso aqui é como se ela estivesse inchando, tá ok? E essa célula inchando, ela vai ficar mais gordinha, certo? Se ela fica mais gordinha, o que eu começo a perceber de cara? Perda de microvilosidades. Beleza? Perde microvilosidades. Certinho? O que eu também perco? O citoesqueleto, né? Por que eu perco o citoesqueleto? Porque toda essa tumefacção que está acontecendo, certo? Junto a isso eu também posso ter degradação proteica, certo? Então eu tenho perda de citoesqueleto. Certo? Tenho também um agrupamento na cromatina, certo? Agrupamento da cromatina, certo? E aí, o que vai acontecer também? Eu vou ter presença, vou colocar em vermelho aqui, ó. Presença de figuras de mielina. O que são essas figuras de mielina? Elas vão ser restos de membrana. A grande diferença é quando eu tenho uma figura de mielina em uma lesão reversível e figura de mielina numa lesão irreversível. Reversível é quando eu tenho aqui, ó, reversível é quando eu encontro membrana, restos de membrana de organelas. Já quando eu encontro resto de membrana plasmática, isso é só na irreversível. Beleza? Existe também o que? Tecidos que metabolizam lípidos, certos? Por exemplo, o fígado, né? E aí, o que vai acontecer? Eu vou formar vacuolas de graça. Nós vamos entender isso mais pra frente, melhorzinho, tá? Só tô dando uma ideia aqui agora, o bichinho chato, no reversível, beleza? Então, reversível, voltando.
acontece primeiro características, né? Tumefaction. Por quê? Porque eu vou ter ali uma diminuição de ATP, se diminuir o ATP naquela célula ali, eu vou começar a falhar as bombas, né? Principalmente o quê? Bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio falhando, começa a entrar sódio, não começa a sair cálcio, potássio, né? E junto com o sódio que entra, vai acontecer o quê? Arrasto de água. E aí essa célula começa a se agrandar, chegando, se não for corrigido isso aí, ela pode até se lisar, tá ok? Perda de microvelocidades. Por quê? Vai ficando gordinha e vai perdendo todo aquele formato, né? Vamos supor, ela era nesse formatinho aqui, ó. Com essa entrada de água, ela começa a ficar o quê? Entende? Perda de citoesqueleto. Vai destruindo tudo que tá ali. É só você imaginar, porra, o negócio tá. A célula tá crescendo, vai destruindo tudo também. Certo? Mas eu vou ter proteasas que estão destruindo aquelas proteínas ali. Agrupamento na cromatina. Essa cromatina ela vai ficar o quê? Condensadinha. Ela vai. Imagina isso aqui, ó. O núcleo tá assim, certo? Eu tenho aqui né, todos os meus negócios. Quando eu tenho esse agrupamento, eu vou ter o quê? Ela se desplazando aí, certo? E presença de figuras de mielina, como eu falei. Pode ter dois tipos. Presença de figuras de mielina em processos reversíveis e em processos irreversíveis. Qual que é a diferença? Porque nos processos reversíveis eu encontro restos de membrana de organelas. Nos irreversíveis é resto de membrana plasmática. Beleza? Agora falando do irreversível. Certo? O que vai acontecer? Primeira coisa, como eu falei lá atrás, aqui ó. O que diferenciava uma reversível de uma irreversível? Quando passava do ponto de não retorno. Então, o que é o ponto de não retorno? Agora está na hora de a gente saber. Ponto de não retorno. Certo? O que é esse ponto de não retorno? Esse ponto de não retorno é determinado por duas características. Primeira, lesão extensa de membrana plasmática. Certo? E o ingresso, ou entrada, né? Entrada massiva de cálcio dentro dessa célula. Belezinha? Então, essa entrada de cálcio nós vamos ter também, e essa lesão extensa, que vão ser o que? Os pontos de não retorno. Se acontece isso aqui, aí já era. A célula, consequentemente, ela vai estar no processo irreversível, que pode ser dado por quem? Necrose ou apoptose. Depois a gente vai ver também. Ok? Logo que acontece esse ponto de não retorno, dado por esses dois, eu vou ter outros processos. Então eles aqui vão levar a quem? A outros processos. Tá? Quais são esses outros processos? Bom, eu vou ter também o quê? Perda de proteínas e coenzimas essenciais. Perda de proteínas e coenzimas essenciais. Beleza? Eu também vou ter o quê? Perda de ácido nucleico. Eu vou ter quem também? Autólises, que é a própria célula morrer. E a própria quem? Figura de mielina. Vou colocar grande aqui, ó. Figura de mielina. Beleza? Então tudo isso daqui são características de processos o quê? Irreversíveis. Beleza? E esses processos aí, irreversíveis, eles vão ser gerados, né, aí por alguns mecanismos, certo? Quais são esses mecanismos? Vamos estudar aqui, ó. Falei errado, tá? Não é os irreversíveis, não. O processo de lesão celular pode ser dado por alguns mecanismos.
tá? Então vamos lá. Processos para chegar a ter dano celular. Lesão celular, né? Quais que são? Eu vou ter, primeiro, eu vou ter aqui a depleção de ATP, certo? E o que acontece nessa depleção de ATP? Como que ela ocorre, né? Primeiro, eu tenho que ter uma baixa, principalmente, de oxígeno. Vou escrevendo aqui, ó. Ocorre com, se dá, quando eu tenho baixa de oxígeno, baixa glucosa, beleza? Por toxinas. O que vai acontecer? Se está faltando ATP, eu vou alterar sempre quem? Lembra disso? Eu altero bomba, sódio, potássio, TPase. E aí eu vou ficar sempre fazendo o quê? Eu vou ficar sempre fazendo glucólises anaeróbia, certo? Primeiro é igual lá na que a gente já viu lá na hipóxia. Falta oxigênio, eu fico trabalhando com quem? Glucosa, certo? Glucosa fazendo sempre quem? Glucólises anaeróbia. Essa glucose anaeróbia, ela vai levar o quê? Ela vai gerar a uma queda de pH, certo? Por quê? Porque eu estou produzindo muito ácido lático, eu estou fazendo meu sangue ficar muito ácido, certo? E aí eu vou levar o quê? A falências da bomba de cálcio, beleza? Essa bomba então, que estava mandando cálcio para dentro da mitocôndria, ela para de mandar, e do retículo endoplasmático, né? Porque a gente sabe que no citoplasma a gente não pode ter. Então, uma vez que falha essas bombas, o que vai acontecer? Já é um processo desse que a gente já viu, ó. Entrada massiva de cálcio. Que nós vamos ver o que dá de problema, tá? Mas já é um processo desse aqui. Então vamos lá. Então quando eu tenho depressão de ATP, o que está acontecendo? Acontece quando eu tenho baixo de oxígeno, baixo de glucose, toxinas, certo? Falha, eu vou ter o quê? Falha da sódio potássio, ATPase, certo? Falha da bomba de cálcio, beleza? Eu vou ter o quê? Queda do meu pH. E aí, eu não vou ter mais o quem? Vou colocar assim, deixa eu dizer, entre aspas, não guardo cálcio em mitocôndria e retículo endoplasmático. Certo? O que vai acontecer em consequência disso? Aumenta nível de concentração de cálcio citosólico. Que é um dos pontos de não retorno. Beleza? Depois disso, eu vou ter quem? Depressão de processos, né? Depressão de ATP. Depois eu tenho outro, que vai ser o quê? Danos, né? Ali na mitocôndria. E o que pode danar, o que pode machucar essa mitocôndria? Vamos lá. Fatores como incremento de cálcio, causado por isso aqui, ó, incremento de cálcio, certo? Vou colocar aqui, ó, ela vai intoxicar. Eu posso ter espécies reativas de oxígeno. Eu posso ter baixa de oxígeno e eu também posso ter por mutação. Tudo isso são fatores que vão danificar a mitocôndria, certo? E aí, uma vez que ela vai estar afetada, ela começa a liberar cálcio junto com o retículo endoplasmático. É o quê? Imagina aqui uma célula, certo? Eu tenho aqui a minha mitocôndria, eu tenho lá meu retículo endoplasmático, certo? Quando eu tenho, então, quando essa mitocôndria ela se vê afetada,
né, ela começa a liberar cálcio junto com quem? Com o meu retículo endoplasmático. Nisso eu já sei também que eu estou tendo quem? Eu estou tendo ingresso de cálcio aqui, por quê? Porque falhou, certo? Falhou o quê? A bomba de cálcio, certo? E aí começa a entrar cálcio também. Beleza? Isso vai ser normalmente causado por quê? Por isquêmias ou toxinas. E aí pega esse desenho aqui, ó. Só colocar a página aqui. Pega esse desenho aqui que nós vamos fazer isso aqui, ó. Acabar de utilizar ele mesmo, tá? Só que eu vou desenhar só a parte de cima aqui agora. Eu tenho aqui a minha mitocôndria, meu retículo endoplasmático, beleza? Aí, o ingresso de cálcio, por falha da bomba de cálcio. Também tenho liberação de cálcio pelo retículo endoplasmático, pela mitocôndria quando ela está afetada. Certo? Então, começa a aumentar, isso leva ao quê? Um aumento da concentração de cálcio no meio citosólico. Certo? Junto a isso, não posso esquecer não, junto a isso, quando essa membrana que ela libera, começa a liberar cálcio, ela também vai liberar proteínas. Como quem? Caspasas. E as caspasas, só para relembrar um pouquinho, elas atuavam aonde? Lá na apoptose. Beleza? Caspasas, proteínas do citocromo C, tudo isso aí atuava lá no processo de apoptose. E elas, já que elas estão liberadas, o que elas vão fazer? Fazer apoptose. Então, já percebe que isso aqui é um processo irreversível, né? Então vamos lá. Uma vez então que eu tive esse aumento da concentração de cálcio, ela vai fazer o quê? Ela vai estimular, ela vai atuar como segundo mensageiro, atua como segundo mensageiro e ativa enzimas celulares. Aí que vem a grande sacada. Quais enzimas celulares que ela vai ativar? Primeiro, importantíssima essa aqui, tá? Fosfolipase. Por que a fosfolipase vai ser importantíssima? Porque essa fosfolipase, o que ela faz? Ela degrada fosfolípidos de membrana, certo? Degrada fosfolípidos de membrana. Uma vez que degradou o fosfolípido de membrana, o que acontece? Entra cálcio. Entrou aqui, a membrana plasmática, tá? Começa a entrar mais cálcio. Esse cálcio altera quem? Intoxica a mitocôndria. Intoxica a mitocôndria. Beleza? E aí, uma vez que ela está intoxicada, o que acontece nela? Eu vou ter ali formação de poros de transição de permeabilidade mitocondrial. E aí, o que vai acontecer? Eu vou perco o potencial de membrana dessa mitocôndria. Consequentemente, o que ela vai fazer? Vai deixar escapar prótons. E aí na mitocôndria a gente sabe, né? Quem que gerava ATP lá? Os protônios eram importantíssimos, não eram? Para poder gerar ATP. E aí se não tem mais protônio para poder ativar aquela bomba ali, a ATPase. A ATPase não, eu esqueci que é agora o nome dela. A que gera ATP, esqueci, me fugiu o nome dela aqui agora. Lá na mitocôndria, se não tenho, eu tenho o quê? Queda de quem? Da síntese. ATP sintase, se não me engano.
de ATP. Beleza? Então isso aqui é importantíssimo, tá? Lembra que sempre vai ter algo para lembrar você disso aqui. Depois, outro detalhe também.